Olá a todos, me chamo Matheus Henrique, estudante do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, IFMT, do campus de Cuiabá. Junto com Pedro Henrique e Herbert Vieira, nessa apresentação vamos abordar o tema Análise do consumo elétrico e aplicações da eficiência energética no ambiente residencial. A gente sabe que a eletricidade ela é indispensável no cotidiano, estando presente na iluminação, na climatização dos ambientes, nos eletrodomésticos, nos equipamentos eletrônicos e em diversas outras aplicações. Apesar disso, ainda existem muitas dúvidas sobre como a energia é consumida e como esse consumo é medido e quais fatores realmente influenciam o valor pago na conta de energia. Pensando nisso, desenvolvemos esse trabalho com o objetivo de explicar esses princípios envolvidos no consumo de energia elétrica, esclarecer alguns mitos bastante conhecidos e apresentar conceitos relacionados à eficiência energética, mostrando como é possível reduzir desperdícios sem comprometer o conforto ou o desempenho dos equipamentos. Bem, o desenvolvimento desse trabalho teve como objetivo compreender os principais fatores que influenciam o consumo de energia elétrica em uma instalação residencial. Inicialmente, estudamos como a potência dos equipamentos e o tempo em que eles permanecem em funcionamento determinam a quantidade de energia elétrica consumida. Essa relação é fundamental, porque o consumo de energia medido em quilowatts-hora é a grandeza utilizada pelas concessionárias para calcular o valor da fatura de energia elétrica. Bem, um outro objetivo foi analisar algumas crenças populares relacionadas ao consumo de energia. É comum ouvirmos afirmações de que aparelhos em 220 volts consomem menos energia do que aparelhos em 127 volts, ou que determinados equipamentos sempre são responsáveis pelo aumento da conta de luz. Ao longo da apresentação, veremos utilizando alguns conceitos da física e da engenharia elétrica, quando essas afirmações são verdadeiras e quando representam apenas algum equívoco. Também estudamos práticas e tecnologias capazes de aumentar a eficiência energética das instalações residenciais, e essas soluções permitem reduzir percas de energia, melhorar o desempenho dos equipamentos e contribuir para a economia financeira, tanto para o uso mais racional dos recursos energéticos. Antes de discutirmos formas de economizar energia, é importante compreender um princípio fundamental. A energia elétrica, ela não pode ser avaliada com base em opiniões ou experiências isoladas. Ela depende diretamente dos princípios da física e da engenharia, que descrevem como a energia é convertida e utilizada pelos equipamentos elétricos. Sempre que um equipamento está em funcionamento, ele converte energia elétrica em alguma forma de energia útil. Um exemplo é uma lâmpada que converte energia elétrica em energia luminosa, ou um chuveiro que transforma energia térmica e um motor que transforma em energia mecânica. Entretanto, nenhum equipamento apresenta 100% de rendimento. Durante qualquer processo de conversão, parte da energia é inevitavelmente dissipada, principalmente na forma de calor. Dessa forma, dizemos que um equipamento é mais eficiente quando consegue fornecer o mesmo resultado útil, consumindo menos energia, ou apresentando menores perdas durante o processo de conversão. O exemplo bastante conhecido é a substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED. Ambas iluminam o ambiente, porém a tecnologia LED converte uma parcela muito maior da energia elétrica em iluminação e desperdiça muito menos energia em forma de calor. Então, para compreendermos como ocorre o consumo de energia elétrica, é necessário diferenciar dois conceitos que muitas vezes são confundidos: a potência elétrica, a energia elétrica consumida, a potência elétrica, que representa essa taxa com que a energia é convertida ou consumida por um equipamento, que ela geralmente não, ela é medida em watts, representado pela letra W.
Equipamentos com maior potência exigem uma demanda instantânea maior da instalação elétrica. Um exemplo é um chuveiro elétrico, que pode consumir uma potência superior a 5.000 watts, enquanto uma televisão normal geralmente consome cerca de 100 watts, e um roteador aproximadamente 15 watts. Porém, entretanto, a potência sozinha não determina quanto será pago na conta de energia. O consumo depende também do tempo ao qual esse equipamento permanece ligado. Por isso, a energia consumida é calculada pela expressão energia, que é dada em kWh, é igual à potência, que é dada em quilowatts, vezes o tempo, que é dado em hora. Essa é exatamente a grandeza registrada pelo medidor de energia instalado na residência. Por exemplo, um chuveiro com potência de 5,5 kW, utilizado durante 1 hora, consome 5,5 kWh. Por outro lado, um roteador, que possui uma potência muito menor, porém, ele permanece ligado continuamente durante todo o dia. E ao final do mês, seu consumo acumulado pode ser maior, geralmente, do que equipamentos muito mais potentes do que ele, só que utilizados por apenas alguns minutos. E esse exemplo demonstra que o consumo de energia sempre depende da combinação entre potências e tempo de utilização. Mas o que é energia? O que é eficiência energética? Depois de entendermos como ocorre o consumo de energia, podemos definir o conceito de eficiência energética, que é a capacidade de realizar a mesma função utilizando a menor quantidade possível de energia elétrica, reduzindo perdas durante o processo de conversão. Essas perdas ocorrem essas perdas ocorrem em todos os equipamentos elétricos. E uma das mais comuns é a dissipação de calor provocado pelo efeito Joule, que é um fenômeno que ocorre quando a corrente elétrica percorre um material que apresenta resistência elétrica. Quanto maiores forem essas perdas, menor será o rendimento do equipamento e maior será o desperdício de energia. O avanço tecnológico hoje permitiu o desenvolvimento de equipamentos cada vez mais eficientes. As lâmpadas de LED são um exemplo, pois produzem a mesma quantidade de iluminação, consumindo muito menos energia do que as lâmpadas incandescentes. Outro exemplo são os aparelhos equipados com tecnologia inverter, como geladeiras, aparelhos de ar-condicionado, que, diferente dos modelos convencionais, eles controlam continuamente a velocidade do compressor ou do motor, evitando partidas e desligamentos frequentes, que acaba reduzindo o consumo de energia e aumentando a eficiência do sistema. Portanto, a eficiência energética não significa simplesmente consumir menos energia, significa utilizar a energia de maneira mais inteligente, reduzindo perdas e mantendo o mesmo nível de desempenho, conforto e qualidade de equipamento, e qualidade de funcionamento dos equipamentos. Boa noite, galera. Nosso assunto é questão do medidor, né? Como é que funciona. Atualmente mais moderno, mas antigamente nós tínhamos os medidores eletromecânicos, que consiste em um disco de alumínio que gira pela interação de campos magnéticos gerados pela corrente e a tensão. É assim que funciona. Nós temos os medidores atuais, que eles é mais diferente, né? É melhor, é mais eficiente. Ele é capaz de identificar aquela energia que é vaga, né? De aparelhos que ficam na tomada e eles consomem energia por ter um relógio, por exemplo. Então, atualmente os medidores eletrônicos, eles utilizam sensores de estado sólido, circuitos integrados para medir digitalmente a corrente e tensão instantânea. Calculam então o consumo com maior precisão. Por que ele é melhor? Porque aquele de antigamente não captava o desperdício, né?
Por que isso importa? O medidor é cego para como você gasta a energia. Ele apenas registra a soma total da carga, puxando elétrons da rede. Então, os atuais são mais eficientes, né? E a nova realidade é essa. A questão da medição do poste, lá fica um medidor real, fica blindado no topo do poste e o cliente recebe apenas um display. Isso permite, né, SMS, o, o novo, né? Leitura à distância, permite a leitura à distância. O mito. Tem um mito que diz que, né, depois que tivemos a instalação desses novos medidores, começou a gastar mais energia, mas não é verdade. Não é verdade. Na verdade, a precisão é maior e esse tipo de medidor ele consegue captar as fugas e os tândibles que o relógio velho, aquele relógio antigamente, não conseguia medir com precisão. E é isso, pessoal.